Graça e paz a todos, estamos de volta com mais uma palavra para você. E eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que pudesse se inscrever, que pudesse deixar seu like e que pudesse compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar mais vidas. O nosso texto hoje se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 1 ao 13, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quando Samuel recebeu a missão de ungir o novo rei, não imaginava quem seria. Samuel certamente achava que seria um homem forte, guerreiro, corajoso, mas que fosse um dos que Jessé lhe tinha mostrado. Jessé mostrou 7 filhos, todos com porte, aos olhos de Samuel, para ser rei. Mas Deus não vê com os olhos humanos, Ele vê o nosso interior. Davi era ruivo, pequeno e bastardo, era pastor de ovelhas. Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, não conseguiu enxergar as qualidades que Deus viu em Davi. Mas Samuel cumpriu a ordem que Deus havia lhe dado e ungiu Davi, rei de Israel. Mas não pense você que a vida de Davi, depois de ser ungido pelo homem de Deus, foi fácil. No Salmo 33, no verso 11, o salmista nos diz: O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Essas palavras, conselho, que pode ser o mesmo que planos, e intentos, que significa projetos. Lembre que desde o ventre de sua mãe, Deus tinha projetos para a sua vida. Muitas vezes, teimosos, nos desviamos do que Ele nos quer, mas sempre Ele nos traz de volta. Amadurecemos e entendemos o que Ele tinha planejado. Quando olhamos os planos que traçamos no passado e vemos que hoje não é nada daquilo que tínhamos em mente.
vemos o quanto Deus nos ama e criou muitas situações para que cumpríssemos sua vontade. Hoje, diante de tal situação que nos encontramos, mesmo com perseguições aos cristãos, Deus nos proporcionou essa ferramenta para que sua palavra chegasse mais distante. Sabemos que por mais que nos aterroriza, que por mais que nos aterrorizarem, por mais que tentem nos deixar tristes, e tem sido realmente dias difíceis, Deus tem o controle de tudo. Pois Davi não desacreditou da promessa que Deus tinha feito em sua vida. Assim, não desanime. Se a resposta de Deus está demorando, Ele conhece todos os seus sofrimentos. E no tempo que lhe aprouver, Ele vai fazer o que for melhor para cada um de nós. Davi teve a promessa que seria rei. Ele foi ungido por Samuel, passou maus bocados, tendo que se esconder da ira e da inveja de Saul. Mas Deus no final, no tempo certo, veio e cumpriu a promessa. Davi precisava de experiência e confiança em Deus para poder ser um bom rei de Israel. Se Deus tivesse dado a Davi o trono na mocidade, quem sabe se ele teria a sabedoria de conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Eu sei que você deve estar vivendo momentos difíceis. Afinal, todos estamos, mas você precisa crer que o Senhor é quem provê em sua vida. A história de Jó me fascina, pois em tudo que passou, ele mostrou integridade, sabedoria e, acima de tudo, honra a Deus. Como na passagem a seguir, que está em Jó, no capítulo 2, do verso 8 ao 10. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua esposa lhe disse: ainda retens tu a dignidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Sendo assim, confia no Senhor. Os dias são verdadeiramente tristes, mas Ele sempre está no controle. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.